Olá, sejam bem-vindos, mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, A Bailarina da Morte, a Gripe Espanhola no Brasil, de Lilian Schwartzy e Heloísa Starling, ok? Depois da abertura. Muito bem. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande acerca da gripe espanhola, que só veio a se acentuar agora nesses tempos de Covid aqui no Brasil e no restante do mundo. Eu, quando criança, sempre ouvia a minha avó falar sobre a gripe espanhola, que ela vivenciou isso e que ela havia sobrevivido a essa gripe. E eu procurei me informar, procurei ler, encontrei esse livro e comecei a procurar paralelos, procurar similaridades de como foi tratada essa epidemia naquela época e de como foi tratada hoje a Covid. E vamos começar então pelo nome, né? Por que gripe espanhola? Essa epidemia se originou na Europa em pleno 1918, em pleno desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, e ela teve vários nomes. Cada país que era assolado pela gripe atribuía o mal ao outro país. Então foi chamada de mal francês, de gripe italiana, ou aconteceu de tudo quanto foi nomes. Inclusive o nome que dá título ao livro, chamado de bailarina, porque era um mal que se transmitia muito rapidamente, se movimentava muito rápido daqui para lá, de lá para cá, contaminava A, B, C, enfim. Então era como se tivesse uma dança, tivesse essa bailarina em volta e ficou a bailarina da morte. Mas a Espanha era o país que estava neutro no combate lá. Então, os outros países envolvidos na guerra não queriam dar divulgação a isso, porque isso ia contra o seu esforço de guerra. E a Espanha, como estava neutra, não divulgou e ficou conhecida então como gripe espanhola. Feito isso, como é que ela chegou no Brasil? Havia um navio chamado Demerara. Inclusive tem um outro livro específico, um romance com o título Demerara, que eu vou colocar, eu li também, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, bem interessante de se conhecer. Esse navio, o Demerara, ele tinha uma rota, ele saía de Liverpool, fazia uma escala em Lisboa, depois ele vinha ao Brasil e a Montevidéu. Ele passava então Liverpool, Lisboa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos e Montevidéu. E nessa época, lá por agosto de 1918, esse navio saiu de Liverpool, fez a sua escala em Lisboa. Quando estava descendo, ele chegou a ser atacado por submarinos alemães e ele até desviou um pouco da rota, ele veio costeando a África, que seria mais difícil dos submarinos fazer essa rota da costa. E na altura do Recife, mais ou menos, ele virou para chegar no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele já tinha gente gripada, gente com sintomas, e essas pessoas desceram normalmente no porto. Elas entraram, descarregaram mercadorias, desceram, algumas iam ficar no Brasil, e daí a gripe começou a se espalhar. Do Recife ela foi para o interior, foi ganhando espaço. Poucos dias depois de ter chegado ao Recife, esse navio desce até Salvador. Aí, nessa rota para Salvador, já se tinha notícia de casos de gripe. Então seria o caso, foi dito por alguém lá da responsável, que era interessante esse navio não atracar lá em Salvador, ficar longe, ficar distante, que não descessem as pessoas, que essas mercadorias que teriam que ser descarregadas, aportadas em Salvador, elas iriam barcos até o navio, trariam essas mercadorias para o porto e os tripulantes não teriam acesso ao porto. Mas não ocorreu isso, porque isso era uma medida antipática, ia ficar o porto de Salvador mal visto, como os navios não poderiam atracar, não era bom para a política, não era bom para o comércio, enfim, aquela coisa que a gente já sabe, né? Negacionismo. O navio aportou, desceram as pessoas, foram feitos alguns exames, foi médicos a bordo, e examinaram apenas os tripulantes da terceira classe,
aonde se constatou que havia 2 pessoas gripadas e que se tratava de uma gripe comum, que não era motivo nenhum para ter alarme. Aconteceu a mesma coisa, o pessoal desceu, descarregou mercadorias, não se tomou medidas protetivas e a gripe se espalhou pelo interior da Bahia. Continuando a nossa viagem, o nosso navio, Demerara, desceu até o Rio de Janeiro. Bom, aí já estava feita a lambança toda, né? A gripe já estava espalhada pelo interior da Bahia, pelo interior lá de Pernambuco, chegou ao Rio de Janeiro, a mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. O navio não foi examinado por ninguém, as pessoas desceram, se contaminaram a nossa população, sempre prejudicando, e sempre os mais expostos eram a população menos favorecida. Quem assistiu meu vídeo anterior, que fala a guerra da vacina, a revolta da vacina, lembra que o Rio de Janeiro passava por reformas estruturais e urbanas e que o povo foi cada vez sendo enxotado para mais longe do centro, para as periferias, foi de onde surgiu as favelas, e cada vez em condições mais insalubres, onde não havia esgoto, era um prato feito para a tal gripe espanhola que se alastrar. E foi o que aconteceu. E se lidou da mesma forma, com política, negacionismo e, consequentemente, bastante sofrimento para a população em geral. Os menos favorecidos, como sempre, a população pobre, os indígenas, a população negra. E o navio fez o que tinha que fazer, desceu agora para Santos, continuando a sua rota, infectando o Brasil, a começar pelo litoral. Em São Paulo já se sabia notícias, quando esse navio estava chegando, se sabia notícias de Recife, sabia notícias de Salvador, se sabia notícias do Rio de Janeiro, e também não se tomou nenhuma providência. Aconteceu a mesma coisa. Os jornais, inclusive, e os políticos, os deputados, governantes, diziam que era um vírus que se proliferava num clima quente e que São Paulo era um clima mais fresco, mais ameno. Isso aí não ia acontecer. Sem contar, né, que surgiu sempre, tanto no Rio de Janeiro, coisas que chegam a ser engraçadas, surgiram remédios, profilaxias, benzeduras, era um pai de santo alardeando que combatiam a gripe espanhola. Surgiu lá também já um experimento, mandaram tomar remédios à base de quinino, que vem ser a famosa cloroquina. Se incentivava a venda, quem vendia, claro, né? Se incentivava a venda de água tônica, porque era composta por quinino também, e que prevenia a gripe espanhola. Houve gente que, quem vendia cachaça, dizia aí, o pessoal ficou bem feliz, que a cachaça com limão, veja bem, com limão, ela combatia a gripe espanhola. Houve gente que achou, aí nós voltamos, não era o termo que usavam na época, nas fake news, houve gente nos Estados Unidos e também no Brasil que acreditava que esse vírus era produto do laboratório, era uma trama, uma armação do laboratório alemão, que era um dos participantes da guerra, né, a Alemanha, o povo alemão, era do laboratório Bayer, que isolou um vírus e era levado esse vírus por espiões nos submarinos e descia nos portos e abria e destampava aqueles frascos e contaminava as populações, que fazia parte do esforço de guerra. Enfim, várias coisas. E o navio está lá em Santos, agora com destino a Montevidéu. E aí o que aconteceu? Em Montevidéu já tinha bastante notícias disso, mas os políticos de lá disseram o seguinte, que era um mal desconhecido que atingia somente organismos predispostos, tá? Ou seja, só quem já tinha propensão para pegar alguma coisa. Esse navio não chegou em Porto Alegre, não desceu em Porto Alegre, ele passou direto por aqui. O que se tem notícia de Porto Alegre é que foi contaminado por um vapor chamado Itajubá, que teria vindo de Buenos Aires ou de Montevidéu, teria vindo pelo Rio da Prata e havia contaminado aqui a população gaúcha. Aí tem-se notícia de que uma autoridade da saúde aqui
comunicou ao governador, então, o Borges de Medeiros, de que era para ele ficar tranquilo porque 95% das pessoas que eram atingidas, que eram contaminadas por esse mal, eram pessoas miseráveis. Então, se fossem pessoas miseráveis, estava tudo certo, deixa assim mesmo, né? Então, se vê na gripe espanhola, pela história, o mesmo descaso, a mesma negação, enquanto está atingindo populações de baixa renda, populações pobres, deixa assim que não vai acontecer nada e está tudo controlado. Ok? Então, vamos deixar o seguinte, vamos ler esses livros, vamos procurar as informações, saber o que é, e nós vamos saber que nós aprendemos muito pouco com a experiência que tivemos 100 anos, mais de 100 anos, 104 anos agora está fazendo, da gripe espanhola no Brasil, que nós poderíamos ter tornado essa nossa experiência, essa nossa vivência agora aqui com a Covid-19 de uma forma melhor. O que se tem notícia, que se tem absoluta certeza, é de que o descaso, a falta de vontade política de fazer alguma coisa, enquanto está atingindo as populações pobres, tudo bem, que não tem condição, deixa assim mesmo. Esse livro eu ganhei de presente do meu filho, agora no Natal passado, e ele me deu esse livro com uma dedicatória que eu vou ler para vocês aqui. Diz ele assim, ó: Pai, cerca de 100 anos não foram suficientes para esclarecer as ideias da humanidade. Devemos ler para que isso não aconteça de novo. Então, assim, ó, o que eu sempre recomendo nos meus vídeos, vamos ler, vamos se informar, vamos procurar aprender com a história. Os livros estão aí para nos ensinar. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a gripe espanhola, eu recomendo esse livro, eu vou deixar aí o link na descrição. O romance que eu falei, o Demerara, o título é o nome do navio, ele também é muito interessante de se ler. Eu deixo a descrição, vocês podem procurar. E vamos trocar informações, vamos ver assim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative ali o sininho para receber notificações quando os vídeos estiver. E muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.